A Hungria atual se divide entre partidos a favor e contra Orbán. O premier húngaro Viktor Orbán frequentemente desafia Bruxelas e ostenta sua amizade com Vladimir Putin. Orbán é considerado o aliado mais próximo de Moscou na União Europeia, mas seus apoiadores afirmam que ele apenas defende os interesses húngaros. A maioria dos países da Europa apoiou firmemente a Ucrânia, exceto a Hungria. Faz fronteira com a Ucrânia, integra a União Europeia e a OTAN, mas não age como seus aliados. Ela impede ajuda militar em suas fronteiras, veta sanções da União Europeia e bloqueia sites de notícias ucranianos. Seu líder, Viktor Orbán, voa para Moscou para falar sobre paz, enquanto a Europa fica cada vez mais frustrada. Mas a Hungria está realmente defendendo a paz ou está silenciosamente ficando do lado da Rússia? E como um dos membros mais centrais da Europa, acabou se distanciando tanto dos demais. Vamos analisar como a Hungria virou o cavalo de Troia da Europa. Tudo começou em 24 de fevereiro de 2022, com a invasão russa à Ucrânia. Inicialmente, a Hungria parecia apoiar a Ucrânia. O governo condenou a guerra e afirmou respeitar as fronteiras e a independência da Ucrânia. Na Organização das Nações Unidas, diplomatas húngaros apoiaram todas as resoluções pró-Ucrânia. Em 2 de março, votaram pela retirada imediata da Rússia. Mais tarde, naquele mesmo mês, eles votaram novamente para condenar os ataques contra civis e estações de energia que deixaram milhões de pessoas no escuro. Em abril, a Hungria apoiou a suspensão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos, da Organização das Nações Unidas. Em outubro, votou contra os referendos falsos da Rússia nas áreas ocupadas de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia. Em novembro, votou novamente para exigir que a Rússia pague pelos danos causados. Em fevereiro de 2023, a Hungria apoiou nova resolução por paz duradoura que protegesse território e soberania da Ucrânia. No papel, tudo era claro. A Hungria apoiava seus aliados ocidentais, surpreendendo muitos. O primeiro-ministro Viktor Orbán sempre foi amigável com Moscou, mas agora ele estava do mesmo lado de Washington, Londres e Bruxelas. Dentro da Hungria, o governo chamou sua posição de neutralidade calma. Orbán disse aos cidadãos que a Hungria não seria arrastada para uma guerra que não era sua. Ele disse que o dever do país era proteger seu povo e sua economia. A mensagem era simples e fácil de acreditar. Muitos húngaros, exaustos com crises e temendo a guerra, apoiaram isso. E por um tempo, deu certo. O governo afirmou que enviaria ajuda humanitária, não armas. Em 27 de fevereiro de 2022, o ministro das Relações Exteriores anunciou que a Hungria enviaria 30 mil toneladas de alimentos e combustível à Ucrânia. Dias depois, Orbán lançou um dos maiores programas de ajuda do país, com 600 milhões de forens, fornecendo alimentos, produtos de higiene e suprimentos para crianças. Em seguida, foi lançada a campanha Ponte para a Subcarpátia, permitindo doações por telefone para um número nacional. Eles apoiaram refugiados, ajudando cidades fronteiriças, oferecendo transporte gratuito e incentivos para empresas contratarem refugiados. Os húngaros ajudaram ao máximo seus vizinhos necessitados. Na fronteira, voluntários, igrejas e grupos de ajuda correram para apoiar refugiados que chegavam de trem de Lviv. No verão de 2022, a posição da Hungria parecia estável. Em Bruxelas, diplomatas esperavam que a Hungria fosse um meio-termo estável. Essa imagem se quebrou em dezembro, quando a União Europeia preparou um plano de ajuda de 18 bilhões de euros para a Ucrânia. O plano visa manter o governo ucraniano, pagar salários e reconstruir cidades destruídas. Todos votaram sim, menos a Hungria. Autoridades em Budapeste levantaram dúvidas sobre a fiscalização, pedindo garantias de uso correto do dinheiro e de que contribuintes húngaros não financiem a guerra. Apesar de parecerem razoáveis, muitos diplomatas da União Europeia achavam que a Hungria usava o veto para pressionar pela liberação de seus fundos congelados. Eles foram retidos por corrupção e problemas no Estado de Direito na Hungria. A votação atrasou o financiamento e surpreendeu a União Europeia. A Hungria acabou cedendo após garantir concessões sobre seus fundos, mas os problemas com suas políticas iam além disso. Desde o início da guerra, a Hungria se recusou a permitir que armas cruzassem seu território, mesmo aquelas vindas de outros países da OTAN destinadas à Ucrânia. O governo disse que isso era uma medida de segurança para se manter fora do envolvimento direto. O primeiro-ministro Orbán disse que a Hungria não tomaria partido em uma guerra que não poderia vencer.
Já na Polônia e Eslováquia, que abriram fronteiras para comboios de armas, isso foi visto como falta de apoio total. Isso marcou o início do chamado jogo duplo da Hungria, possivelmente motivado por questões energéticas. O país é altamente dependente do petróleo e gás russos. Mais de 80% do gás e 2/3 do petróleo ainda vem da Rússia, principalmente por oleodutos via Ucrânia e Sérvia. Após a invasão de 2022, a maioria dos países da União Europeia passou a comprar gás liquefeito da Noruega e dos Estados Unidos. A Hungria fez o contrário e renovou contratos com a Gazprom, afirmando proteger as famílias do aumento dos preços. Em troca de combustível barato, aceitou limitar sua liberdade. A Hungria ameaçou vetar o embargo ao petróleo russo proposto pela União Europeia, exigindo isenção para evitar colapso econômico. Sem energia russa, Bruxelas permitiu seguir importando petróleo pelo oleoduto Druzeba. Orbán considerou uma vitória pragmática, outros, chantagem. A política teve efeito político. Os preços da energia permaneceram baixos com a ajuda do governo, mesmo com a inflação ultrapassando 20% e as finanças públicas ficando sob pressão. Orbán defendeu a escolha como proteção às famílias húngaras, mas críticos alegaram que ele trocava independência por estabilidade temporária. Em 2024, enquanto países como a Polônia e a República Tcheca já haviam praticamente encerrado as importações russas, a Hungria ainda não havia feito o mesmo. Orbán renovou contratos de gás de longo prazo e negociou novas entregas via Sérvia. Orbán disse que um país pequeno e sem litoral precisava de estabilidade, mas analistas alertaram que isso dava grande influência a Moscou. A maioria da Europa cortou importações de energia russa pela metade. Mas, na Hungria, caiu só de 85% para 75%. Em casa, esse equilíbrio durou um tempo. O governo dizia que Bruxelas tentava forçá-los a uma guerra indesejada. Fez campanha afirmando que a Hungria defendia a paz, ao contrário dos outros, que apoiavam a guerra. Manifestantes no país exibiram bombas com a bandeira da União Europeia, enquanto a televisão estatal dizia que as sanções afetavam mais a Europa que a Rússia. A mensagem simples e emocional fez muitos acreditarem, tornando a Hungria a voz da razão em um mundo caótico. No exterior, a mensagem prejudicou. Diplomatas da União Europeia passaram a ver a Hungria como encrenqueira, não pacificadora. Eles diziam que toda decisão importante passava antes por Budapeste. A Hungria fez do veto um modelo de negócio, pois sempre que Bruxelas preparava sanções ou ajuda militar, o país encontrava razões para atrasar. Às vezes, era para proteger empresas húngaras, outras por direitos de minorias na Ucrânia ou por mais debates. Isso se tornou rotina. Um funcionário da União Europeia descreveu como uma sabotagem lenta e constante. A Hungria cedia apenas para evitar punições, nunca o suficiente para ajudar. Assim, o jogo duplo persistiu. Sob o pretexto de neutralidade, a Hungria votou com o Ocidente na Organização das Nações Unidas numa semana e, na seguinte, recusou aprovar declaração da União Europeia. Para piorar, o chanceler de Orbán seguia indo a Moscou e se reunindo com Lavrov enquanto mísseis russos caíam em cidades ucranianas. Esses também não eram conversas breves em conferências. Eram visitas oficiais, com fotos, sorrisos e coletivas, que a mídia estatal russa usava para mostrar que Moscou ainda tem aliados na União Europeia. Por toda a Europa, as pessoas observavam e questionavam as ações da Hungria. Embaixadores ocidentais disseram ser negócios com um criminoso de guerra. A Hungria chamou de diplomacia. A reputação da Hungria sofreu outro golpe com o escândalo dos prisioneiros de guerra. Em junho de 2023, a Igreja Ortodoxa Russa informou que soldados ucranianos capturados seriam transferidos para a Hungria. A Ucrânia disse que não havia sido informada. Em poucas horas, Kiev exigiu explicações. O vice-primeiro-ministro da Hungria afirmou que os trouxe como gesto humanitário, chamando isso de dever moral. Os jornalistas não acharam os soldados, que haviam sumido. O Ministério da Defesa russo negou a transferência e a Hungria não revelou o paradeiro dos homens. Por semanas, o caso foi destaque na Europa. A União Europeia pediu explicações e a Ucrânia acusou a Hungria de intermediar para a Rússia. Após alguns soldados aparecerem em público, a Hungria declarou o caso encerrado, mas o dano já estava feito. Isso foi visto como mais um exemplo do vínculo especial da Hungria com Moscou, que foi além da diplomacia e virou cooperação. O escândalo aumentou a desconfiança e Bruxelas passou a ignorar a Hungria nas decisões sobre a Ucrânia.
Quando o chefe de política externa da União Europeia, Josip Borrell, propôs usar os lucros de ativos russos congelados para financiar a Ucrânia, ele afirmou que a Hungria não podia se opor por ter recusado votar antes. Budapeste considerou ilegal. Bruxelas ignorou e seguiu. A União Europeia deixou claro que estava cansada de esperar. A Hungria perdia espaço à mesa, em parte por escolha própria. Ao mesmo tempo, disputas econômicas adicionaram mais combustível ao fogo. A Ucrânia incluiu o maior banco da Hungria, OTP, na lista de patrocinadores da guerra por continuar atuando na Rússia. A Hungria bloqueou 2 bilhões de euros em ajuda militar da União Europeia à Ucrânia. Afirmou que a reputação do banco foi atacada injustamente. Outros membros acusaram a Hungria de explorar o sofrimento da Ucrânia politicamente. Após meses de discussões, a Ucrânia tirou o OTP da lista, mas a confiança ficou abalada. Em Bruxelas, muitos concluíram que a Hungria priorizaria suas empresas, mesmo em tempos de guerra. Diplomatas ocidentais alertaram a Hungria que esse caminho era insustentável. Em Washington, o embaixador David Pressman questionou publicamente a lealdade da Hungria à OTAN. Ele afirmou que ser neutro era diferente de se reunir com autoridades russas enquanto mísseis atingiam Kiev. Relatórios diplomáticos passaram a citar parceiro não confiável, mas Orbán ignorou as críticas. Ele afirmou aos apoiadores que a Hungria não seria levada à guerra e que a paz dependia do diálogo, não de armas. Para a Europa, isso soava como uma desculpa conveniente. No verão de 2024, as contradições chegaram ao seu ponto mais alto. Como presidente rotativo da União Europeia, Orbán visitou Kiev em 2 de julho e se reuniu com Zelensky. Ele sorriu para as câmeras e falou sobre cessar-fogo e negociações. A reunião foi educada, porém distante. Zelensky lembrou que a paz não pode recompensar a agressão. 3 dias depois, Orbán foi a Moscou encontrar Putin. A União Europeia não foi avisada. A OTAN só foi informada após o início da viagem, que o governo húngaro chamou de missão de paz. Putin agradeceu a ele pelos esforços e repetiu sua afirmação de que o Ocidente estava usando a Ucrânia como um ariete contra a Rússia. No site do governo húngaro, as visitas a Kiev e Moscou usaram o logotipo da presidência da União Europeia, sugerindo que Orbán representava toda a União. Em Bruxelas, a reação foi imediata. Autoridades da União Europeia afirmaram que a Hungria só podia falar por si mesma. Charles Michel e Josip Borrell destacaram que a visita de Orbán a Moscou foi pessoal, não europeia. A OTAN afirmou que a Hungria pode ser neutra, mas não deve romper a unidade da aliança. Washington chamou a viagem de distorção diplomática. Isso foi mais que um erro. Mostrou o quanto a Hungria se desviou. O líder, antes prometendo unir Oriente e Ocidente, agora era visto como quem ajudava Moscou a romper essa ligação. Ministros das relações exteriores europeus disseram em particular que a Hungria havia cruzado uma linha vermelha. Em Bruxelas, líderes agora veem a Hungria como um problema, não mais parte da solução. O país que ajudou a criar as regras da União Europeia agora era conhecido por burlá-las. Dentro dos prédios da União Europeia, diplomatas começaram a usar frases discretas para descrever Budapeste, o veto permanente. Até aliados antigos como Áustria e Eslováquia já se distanciam. O clima em Bruxelas era evidente. A Hungria perdeu credibilidade, e na reunião dos ministros em Luxemburgo, a frustração ficou evidente. Um diplomata afirmou que a Hungria mantinha a União refém por uma conta de gás. Era um exagero, mas não distante da verdade. Charles Michel disse aos repórteres que a Europa tinha 26 membros trabalhando pela paz e apenas um fingindo que estava. Josip Borrell foi direto ao afirmar que um país não pode mudar a mensagem dos 27. Cada declaração de Budapeste sobre paz soava como propaganda e cada veto como ameaça. A paciência que levou anos acabou. E nos corredores do Parlamento Europeu, o tom mudou de irritação para ação. Legisladores voltaram a debater o artigo 7, que pode suspender direitos de voto de um Estado-membro. Já havia sido discutido antes por outros motivos, mas desta vez a questão era diferente. Não era sobre democracia ou Estado de Direito, e sim confiança e segurança. Um país da OTAN e União Europeia pode minar sua unidade e ainda aproveitar seus benefícios? Usar o artigo 7 ainda parecia improvável, mas o simples debate já mostrava como o clima havia mudado. Apesar disso, a Hungria continuava repetindo que as sanções prejudicavam mais a Europa do que a Rússia, segundo Orbán. Ele afirmou que o Ocidente perde competitividade e que só há paz com negociações com Moscou.
O ministro das Relações Exteriores dele seguiu visitando autoridades da Rússia e Belarus, dizendo ser necessário o diálogo. Na Hungria, a mídia pró-governo apoiou totalmente essa posição. Colunistas chamaram os líderes ocidentais de obcecados por guerra e acusaram a União Europeia de cegueira moral. Eles disseram que a Hungria era o único país corajoso o suficiente para dizer a verdade. A história era forte, mas isolava ainda mais a Hungria dos aliados, com resultados visíveis em todo lugar. No grupo de Visegrado, aliança dos países da Europa Central antes unidos, a Hungria agora estava isolada. Polônia e República Tcheca recusaram-se a participar das reuniões. O chanceler da Eslováquia afirmou que a Hungria destruiu a unidade regional. No Parlamento Europeu, o Fidesz de Orbán se absteve de votar sobre classificar a Rússia como patrocinadora do terrorismo. Foi um gesto simbólico, mas disse muito. Parlamentares europeus acusaram a Hungria de proteger Moscou enquanto civis ucranianos morriam diariamente. O isolamento se aprofundou quando a Hungria bloqueou outro pacote de ajuda militar da União Europeia no final de 2025, citando o tratamento dado às empresas húngaras. Desta vez, Bruxelas agiu sem esperar. A Comissão Europeia anunciou que iria contornar completamente a Hungria e enviar os fundos diretamente por canais alternativos. Pela primeira vez, líderes da União Europeia discutiram abertamente mecanismos para impedir que a Hungria faça refém às decisões. A Europa iniciou, na prática, um sistema para contornar um de seus membros. Uma mudança silenciosa e histórica. A mensagem era que a Hungria poderia manter seu veto no papel. Mas, na prática, a União Europeia seguiria em frente sem ela. A ponte prometida por Orbán virou um muro que todos apenas contornavam. Em casa, o governo tentou fazer do isolamento um símbolo de honra. A mídia pró-governo publicou matérias afirmando que a Hungria era o único país independente que restava na Europa. Diziam que os outros obedeciam Bruxelas e Washington e apresentavam Orbán como o único defensor da soberania nacional. A narrativa durou um tempo ao apelar para o orgulho, fazendo os húngaros se sentirem especiais e inflexíveis. Mas o orgulho não resolve a economia nem enche as prateleiras vazias. Com a inflação alta e fundos da União Europeia congelados, as pessoas notaram o custo de ser excluído. No fim do ano, pesquisas indicaram queda acentuada na confiança pública sobre a condução da política externa pelo governo. Até mesmo a antiga reivindicação da Hungria, a neutralidade, agora estava sob pressão. Após barrar oficiais militares ucranianos, Budapeste também bloqueou veículos de imprensa da Ucrânia e os acusou de divulgar mentiras anti-húngaras. A Ucrânia proibiu 8 plataformas de mídia em húngaro. O que era uma ruptura diplomática virou uma guerra de informação. Os dois países deixaram de ser apenas vizinhos e passaram a agir como rivais na disputa pela narrativa. Esse tipo de batalha não está nos mapas, mas seus efeitos são reais. O comércio desacelerou, a cooperação cessou e projetos humanitários foram suspensos. A fronteira que unia agora separa. Ao mesmo tempo, Bruxelas prosseguiu sem a Hungria. Em dezembro de 2025, a União Europeia aprovou nova ajuda militar à Ucrânia, financiada por lucros de ativos russos congelados. A Hungria foi mais uma vez totalmente excluída das discussões. Quando questionado sobre isso, um porta-voz da União Europeia simplesmente disse: "Convidamos os membros que queriam ajudar." Essa frase capturou a nova realidade. A Hungria continuava na sala, mas não mais à mesa. Seu lugar na União permanecia, mas sua voz já não tinha peso. O golpe final foi a proposta de cúpula em Budapeste, que buscava mostrar o alcance diplomático da Hungria além da presidência na União Europeia. O objetivo era reunir o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, e o presidente russo, Vladimir Putin, para negociações de paz sobre a Ucrânia. Até agora, esse encontro nunca ocorreu. Como era de se esperar, União Europeia e Ucrânia não estão animadas com a reunião devido à credibilidade abalada da Hungria como anfitriã neutra. Dentro do próprio país, Orbán está perdendo credibilidade até mesmo dentro do próprio partido. Alguns passaram a questionar se a briga constante sobre política externa valia a pena. Líderes do Fidesz de Orbán estão cada vez mais preocupados antes das eleições húngaras de 2026. Pesquisas apontam o partido de Orbán atrás, com Péter Majáris, da TISA, 7 pontos à frente. A revolta contra a corrupção e uma lei que afeta grupos livres. Alguns membros reclamam discretamente. Ministros admitem dificuldades, disputas com a União Europeia e mudanças na equipe de Orbán, sinalizando temor no grupo. Rumores de saída aumentam. Com a queda,
Loyo Franz já se pergunta se ficar sozinho e com eleitores cansados vale a pena. O controle de Orbán sobre o poder enfraquece em seu país e a diferença entre imagem e realidade cresce. Orbán disse que a Hungria é ponte entre Oriente e Ocidente, mas na prática favoreceu um lado. Com a Hungria perdendo influência em Bruxelas, Washington e Europa Central, Orbán não parecia se abalar, desde que pudesse se apresentar como protetor da paz. Mas agora até seu apoio em casa desmorona. Obrigado por assistir.